A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Você é manso ou rude? Você é violento? Vamos falar sobre este assunto. Uma certa vez, quando criança, me lembro que eu brincando na rua, um cachorro correu atrás de mim e me mordeu. Naquela rua, na minha rua no caso, né? Que foi na minha rua, este cachorro era muito temido. Ele vivia preso dentro de casa. E se ele conseguisse sair de lá, ele ia morder alguém. Eu me lembro que esse cachorro era grande, não era um cachorro de porte pequeno, era grande e temido pelos demais cachorros. Tinha 2 cachorros grandes aqui na rua. Um era esse e um era um outro que chamavam de veludo, chamavam de viludo. Depois de muitos tempos eu descobri que veludo é o nome de um demônio na macumba. E quem deu esse cachorro para o dono que cuidava dele foi um espírita. E é interessante que ele era o dono da rua, mas quando esse outro passava na frente dele, a briga era feia. A briga era feia porque o veludo botava para correr todos os cachorrinhos, menos esse. E foi esse que me mordeu. E por isso eu fiquei com muito medo de cachorro, durante muito tempo. E depois meu pai trouxe um cachorro aqui para casa e eu fui perdendo medo. E o nosso cachorro era um pouco brabinho, mas não era tanto. Ele só não gostava de correio. Quando o correio batia no portão, ele corria, subia no muro. Naquela época a gente chamava o correio de carteiro, né? E aí botava o carteiro para correr. E a gente falava, não, ele não vai fazer nada não. Mas diante de um cachorro que está latindo para você, quem sabe se ele morde ou não morde? Não é verdade? Começo a falar sobre violência. Violência é só coisa de animais selvagens? Não. O cachorro entende que aquele é o território dele e quem manda ali é ele. Tanto é que eles dão as suas mijadinhas no poste, nas paredes, para marcar o território, para dizer que quem manda aquele lugar ali é ele. Os animais são assim. Bom, o homem também é assim. Ele gosta de marcar o seu território, não é verdade? Mas a palavra de Deus tem alguma coisa a falar sobre mansidão, ser manso, não é? Né? O certo é que todo homem, antes de ser manso, ele foi rude, chato, violento, agressivo, gostava de uma briga, contendeiro. Mas depois que ele aceita Jesus, Deus vai mudar a vida dele, o caráter dele. Não é? Deus colocou essa palavra no meu coração, porque acabei de falar sobre pastores maus e falei muito sobre Jair Bolsonaro nos 3 últimos vídeos. Mas houve um caso aí que a nação ficou sabendo da reunião que teve em abril com os ministros e que o pau quebrou. E Bolsonaro diz que ele falou 29 palavrão. Irritado do jeito que ele é, se diz cristão. Aí eu te pergunto, cristão briga ou não briga? O cristão briga, discute, xinga, fica nervoso, fica estressado. Agora, existe o mau cristão e o bom cristão. Quem é o mau cristão? O mau cristão não liga para ser bom. Ele diz que não tem sangue de barata, ele diz que não tem papa na língua. É correto isso? O que Deus espera de nós? Ele diz que ele é a nossa justiça. A Bíblia diz bem claro, né?
Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então ele está dizendo que eu posso ficar nervoso, irado. Eu posso, mas eu não posso pecar. Eu não posso matar porque fiquei irado, eu não posso agredir porque fiquei irado. Eu tenho que me controlar. Mas até que o homem aprenda a se controlar, já se passou muito tempo, talvez ele agora se controla porque ele está velho e não aguenta partir para a briga. Ele prefere a paz porque ele agora já está idoso. Mas Deus, ele nos capacita a ser homens de paz, né? A Bíblia diz: os mansos herdarão a terra. A Bíblia diz que Deus diz: a mim me pertence a vingança. Então, partindo desta introdução, vamos ler Provérbios 29, 20, que diz: Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Precipitado no falar. Talvez você já viu isso. Alguém que não quis nem ouvir, já foi logo dizendo, e já foi logo xingando, foi logo falando. Talvez ele pensasse que estava se falando dele, mas estava se falando de outra pessoa, e depois ele teve que pedir desculpa. Precipitado no falar. Antes de ouvir, ele já vai respondendo. Não é isso? A Bíblia diz que não falta transgressão na multidão de palavras. Então, quer dizer, quanto mais nós falarmos, mais possibilidade nós temos de errar. Mas todos nós falamos, nos expressamos, mas a questão é quando o problema inflama, quando a questão parte para a agressão, né? Então o homem tem que aprender a se controlar. Quantos acidentes, quantos assassinatos não teriam se o homem conseguisse se controlar? A Bíblia fala sobre o controle das nossas emoções, quando ela cita o fruto do Espírito, não é? Que está lá em Gálatas, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é o sujeito temperado, é o sujeito controlado. É aquele que tem domínio das suas emoções, tem domínio de si, domínio próprio. Mas como ser manso? A resposta está aqui. Esta mansidão vem de Deus. O homem não é manso, sabe? Se pisar no pé dele, ele vai xingar e partir para a briga, né? E eu reconheço que várias vezes eu errei, eu discuti, entende? Eu falei alto, em certos tratos eu não deveria agir daquela maneira, eu agi no lar, na família, na igreja, em muitas situações eu me excedi. Mas o lado bom dessa história é quando você para refletir e diz: não vou ser mais desse jeito. Houve um tempo que o Bolsonaro já não estava falando palavrão, mas nessa última reunião aí ele botou para quebrar, falou 29 palavrão e depois ainda falou outros palavrão aí diante dos repórteres. Enquanto você não enxergar que você está errado, nunca você vai estar certo. Entende? Para os outros. Mas para você, você está certo. Ah, eu xinguei mesmo e quem vai tampar a minha boca? Tudo porque, enquanto o homem não decidir ser manso, ele sempre vai ser violento.
Se ele não enxergar que na mansidão tem mais valor, ele vai achar que na briga que tem mais valor, que ele é forte, é um homem respeitado, não é? Bom, vou ler uma história para você. Um colunista conta uma história em que acompanhava um amigo em uma banca de jornal. O amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente, mas como retorno recebeu um tratamento rude e grosseiro. Pegando o jornal que foi atirado em sua direção, o amigo do colunista sorriu polidamente e desejou um bom fim de semana ao jornaleiro. Quando os dois desciam pela rua, o colunista perguntou: "Ele sempre trata você com tanta grosseria?" E o amigo respondeu: "Sim, infelizmente foi sempre assim." "E você é sempre tão polido e amável com ele?" "Sim, procuro ser," respondeu o amigo. "Por que você é tão educado, já que ele é tão grosseiro com você?" "Porque não quero que ele decida como eu devo agir." Que resposta linda, hein? Ele está dizendo que a grosseria daquele homem não estava decidindo como ele iria agir diante de tal grosseria. Quer dizer, ele ia se manter manso. Este homem não nasceu manso. Ele aprendeu a ser manso. Tivemos hoje uma reportagem a respeito de um porteiro de prédio, que ao chegar um dos moradores estava sem a máscara. E ele disse: "Por favor, não pode entrar sem máscara." E estava o morador e a esposa sem máscara. E ele partiu para a agressão. "Quem é você? Quem é você? Você é porteiro, você é empregado. Eu sou um morador, eu mando em você, você não pode mandar em mim." E o porteiro: sim senhor, eu estou obedecendo ordem, sim senhor. E foi uma brigalhada danada. A notícia está dizendo, falando sobre isso de hoje, dia 10 de junho de 2020. E o que aconteceu? Ele foi falar com o síndico que queria sair, não queria mais trabalhar naquele prédio. Então, os moradores que gostavam deste porteiro fizeram uma reunião e disse: "Nós vamos fazer alguma coisa, nós não podemos perder esse porteiro, porque esse porteiro é muito bom e ele não errou, ele foi justo. Quem errou foi aquele morador." E o que fizeram? Fizeram uma vaquinha, compraram uma grande compra para ele e juntaram, fizeram a vaquinha em dinheiro, deram uma grande quantia em dinheiro e reuniu todos e falou: "Olha, quando eu estiver falando no microfone", botou uma caixa lá no condomínio e a mulher, representando todos os moradores, começou a falar bem dele, pedindo a ele para que não saísse. E aí todos nos prédios estavam na janela e começaram a bater palma para ele. Aquilo emocionou tanto o porteiro que ele disse: "Tá bom, vou ficar." A repórter foi a ele e perguntou: "Por que o senhor não revidou?" Ele falou: "Eu sou um cristão, eu não posso agir assim." Foi a partir daí que Deus começou a tocar no meu coração para falar sobre isso agora. Você é manso? É manso? Você acha que tem valor ser manso ou ser agressivo? Uma certa vez eu estava no ônibus e puxou a campainha, alguém que queria saltar. E o que aconteceu? O motorista não ouviu, passou direto do ponto e a mulher lá puxou e ele parou longe do ponto e foi parar no outro ponto e a mulher começou a xingar ele, xingou e ele calado, xingou. E ele calado, não ficou quieto, falou nada, não respondeu nada. Eu estava no ônibus, eu vi. Quando ela desceu, o colega que estava do lado dele falou assim: "E aí, cara, você não falou nada?" Ele falou: "Eu não vou me igualar." Aleluia! A Bíblia diz: "E conhecereis que sois meus discípulos,
se amardes uns aos outros. Tá vendo? Você e eu, nós somos conhecidos que somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. A Bíblia não está dizendo se você amar o seu amigo, está dizendo amar uns aos outros. Aleluia! Bom, aconteceu um fato comigo quando criança, que eu nunca vou me esquecer, porque foi dolorido. Uma vez chamei um colega meu, nesse tempo eu era criança ainda, eu era adolescente, né? Eu devia ter meus 14 anos, 15 anos, 16 anos, por aí. E eu falei com ele, vamos tomar banho na lagoa, tava calor, e ele falou, fomos. Aí eu peguei a bicicleta do meu irmão escondido, ó, e levei meu colega, nós fomos para a lagoa tomar banho. Chegamos lá na lagoa, tomamos banho, aquela coisa toda, e ficamos, né? E de repente chegou um indivíduo, um homem, sabe? E eu já sabia quem era ele. Ele era da Cidade de Deus e tinha fama de ser mau. Eu, como estudava na Cidade de Deus, e ele estava acompanhado de um garotinho, sabe? E aquele garotinho, junto com ele, começou a mexer com a gente. E ele olhou a bicicleta, ele quis roubar a bicicleta, eu segurei. Não, você não vai levar a bicicleta, essa bicicleta não é minha não, é do meu irmão e você não vai levá-la não. Ele pegou a bicicleta e jogou dentro da lagoa. Como eu sabia nadar, eu pulei na lagoa até achar a bicicleta lá no fundo da lagoa. E fui puxando, Deus me ajudou que eu puxei a bicicleta e consegui tirar. Aí eu falei para ele, tá pensando que eu não ia conseguir não? Não adianta, você não vai levar a bicicleta. Então se eu não vou levar, você vai ter que me carregar. Tudo bem. Nesse inteirinho, quando eu procurei o meu colega, cadê meu colega? Já tinha, dado nos calos, ele me deixou sozinho. E ele começou a me bater, esse camarada. Me batia e o outro pequenininho junto com ele me batia também. E eu, quando eu dava uns cascudos no pequenininho, e o grande batia em mim, eu batia no pequenininho, e a violência foi geral. Entendeu? Porque atingiu a mim. Eu não tinha domínio, eu não sabia nada disso. Uma situação complicada. Então nós trouxemos o camarada na garupa. O outro veio correndo atrás, que se virou. E eu trazendo o grande. Quando chegou aqui próximo ao bairro, nós passamos por uma ponte onde morava um maluco, e nós sabíamos que aquele maluco era maluco mesmo. Se mexesse com ele, tacava a pedra, e o rapaz mexeu com ele, maluco, gritou com ele. O maluco veio atrás da gente com um pedaço de pedra desse tamanho e tacou. A pedra passou por cima da cabeça de nós, se pega, ia derrubar, ia ser um problema muito sério. Quando chegou lá na frente, agora me dá a bicicleta que eu vou levar a bicicleta. Eu falei, você não vai levar a bicicleta. E agarrei na bicicleta, e ele batendo em mim, eu segurei a bicicleta e ele batendo em mim. Quando ele viu que ele não conseguia, o que ele fez? Tinha umas borrachas, que jogavam muitas coisas de uma empresa aqui próxima, que trabalhava com borracha, eram umas borrachas compridas. Ele pegou aquela borracha e começou a me dar borrachada. Mas ele me lanhou. Mas ele não... Eu falei, você pode me bater, mas você não vai levar a bicicleta. E eu peguei pedra e comecei a atacar em cima dele. Foi aí que ele correu e eu... Aí eu consegui trazer a bicicleta. Porque eu ia ter problema com meu irmão. Eu ia ter problema com meu irmão, que eu peguei a bicicleta escondida. E eu ia ter problema em estudar na Cidade de Deus. Eu andava escondido lá para esse camarada não me pegar. Passou uns tempos, ele foi assassinado. Que história, hein? Como ser manso numa situação dessa? Sendo um garoto, sendo um adolescente. Aonde que um adolescente tem controle de si? Está na sua puberdade, né?
A adrenalina sobe, meu amigo, não tem para ninguém, não é verdade? Mas, quando nós conhecemos Jesus de verdade, Ele nos dá livramento de uma situação dessa. Ele envia o anjo do livramento para cortar o laço. Acontece muita coisa. Você sabe se controlar, não é? Se fosse uma pessoa mais adulta, eu duvido que ele ia fazer isso. Mas porque era uma criança, ele ousou roubar a bicicleta aqui. No caso, era do meu irmão. Então isso é para fazer que a gente fique irado. Eu vou matar esse cara, eu vou pegar esse cara. Mas isso não passou nem longe de mim. Não tinha esse pensamento, matar ninguém. Aleluia. Então, antes de nós sermos mansos, nós somos violentos. Isso aí é da natureza humana. Olha lá, a primeira violência aconteceu lá no início, com os filhos de Adão e Eva. Caim e Abel. Caim matou Abel. Por ciúme, por inveja. Mas precisava tanto? Não, o diabo estava ali. Né? O diabo precisava dos seus filhos. Caim foi tirado das mãos de Deus e se tornou filho do diabo. Todo filho do diabo é violento. Filho de Deus não pode ser violento, porque só os mansos herdarão a terra. Lendo mais um versículo, Provérbios 5:11, o que diz? Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Existe um tempo para se resolver problemas difíceis. Existe um tempo, mas nós queremos resolver de imediato, não é? Seria bom que você virasse as costas, entrasse para dentro do teu lado, dobrasse o joelho e entregasse na mão de Deus. Mas você quis resolver o problema. Aí o problema se agravou. Discute de lá, discute de cá, né? É como aquela pessoa, você me xingou, eu também sei te xingar. E parte para a violência. Mas um cristão não deve fazer isso. Aleluia! Porque ele é um servo de Jesus. Ele tem que dar bom testemunho. Nós não podemos cobrar de Jair Bolsonaro que seja manso. Ele está diante de uma guerra. Para ele se tornar manso, ele tem que cair em si e dizer, eu vou mudar. Já era para ele ter mudado há muito tempo, porque ele se diz cristão. Mas uma hora ele é evangélico, outra hora ele é católico, a gente não sabe que lado ele está. E você vai cobrar isso dele? Não é verdade? Ele pode ter suas falhas, mas ele também tem suas qualidades. Não é verdade? O certo é que eu não vou julgar ele, o ato dele. Se eu tiver de julgar alguém, eu tenho que julgar a mim. Porque eu não posso me fazer juiz de outras pessoas. Porque um só é juiz, Deus. Eu sei que Deus já está tratando com ele, porque, Jair, você não pode continuar assim. Você tem que ser um homem manso. Porque quando nós somos mansos, nós conseguimos amansar quem está violento. Olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quer dizer, se você falou duro comigo e eu respondo com dureza, o pau vai quebrar, não é verdade? Vai haver violência, não tem como. Mas se você der uma resposta branda, você vai desviar a fúria. O homem está irado, o homem está furioso, mas você, meu amigo, você me perdoe. Para você chegar a alguém que está fazendo violência com você e você pedir perdão, você tem que ser manso. Você tem que ser do bem e não do mal. Na verdade é que
os nervos estão à flor da pele do senhor presidente, diante da situação que está a nação, ou que está o mundo. Então, o homem, quando ele olha para uma situação dessa, ele vai ter que o quê? Meditar e pensar, vai refletir. Eu tenho que mudar, porque se eu agir com violência, eu vou suscitar violência. Mas se eu agir com mansidão, eu vou suscitar o quê? A mansidão. Como você vai acalmar uma pessoa irada com ira? Eu me lembro, quando criança, eu tinha um colega que ele tinha problemas de nervo, né? Ele era muito nervoso, e quando ele ficava nervoso, ele chorava. Quando ele brigava chorando de ira, ia matar. Eu me lembro de uma vez que ele foi em casa pegar uma faca para matar um cara. Mas o cara sumiu, falou, ó, corre, falaram para ele, corre, porque o cara foi pôr em casa, foi pôr a faca, aí ele apanhou mesmo e voltou. Mas não aconteceu nada não. Uma certa vez ele teve um acesso de nervos tão forte, mas tão forte, que a mãe segurou ele, chamou as vizinhas, foi chamando um, chamando o outro para segurar, juntou aquele monte de mulher para segurar ele. Por que as mulheres? Porque ele era muito querido, ele era trabalhador, e quando ele chegava em casa, ele dava o dinheiro todinho do salário dele para a mãe dele. Eu via isso e a mãe dele mesmo falava comigo. Bom, é o único que dá o salário para mim, é ele e o meu marido, mais ninguém. Hã? Depois que chamaram uma mulher que ele muito respeitava, eu me lembro que ele fazia muito serviço para ela gostava muito dele. Ela chegou, conversou com ele, foi acalmando, ele espumava. Eu não me lembro, eu não sei dizer o porquê ele ficou assim, o que levou ele a esse estresse, esse acesso de nervos. E depois ele teve que tomar remédio controlado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ser manso, porque nós temos que ser discípulo de Jesus. Não, ali vai um cristão, ali vai uma cristã. Aleluia. Quantas das vezes eu fugi de situações que iria trazer muito problema, porque eu já estava aprendendo a me controlar. Hoje, com 58 anos, eu posso dizer que eu já aprendi a me controlar, mas eu tenho que vigiar. Nós temos que vigiar, porque pode acontecer coisa que pode nos deixar irado, não é? A Bíblia diz que Jesus entrou no templo e quebrou tudo e botou para quebrar, expulsou todo mundo. O templo estava vendendo lá. Mas a Bíblia não diz que Jesus chicoteou algum homem, alguma mulher, alguma criança, não fez isso. Ele só agiu com veemência para dizer que a casa do pai dele não era casa de comércio, né? Era casa de oração. Nós podemos falar até duro, mas não falar com ira no coração, querendo matar, querendo ferir, não é? Nós temos que ser mansos. E como nós falamos do fruto do Espírito, só o Espírito Santo pode nos tornar manso. E você que é violento só pode se tornar manso se você disser para você mesmo: eu não posso continuar sendo esta pessoa. Se Bolsonaro disser para ele mesmo: eu não posso continuar sendo este tipo de homem que eu estou sendo. E buscar a Deus e se encher do Espírito Santo, porque se você for vazio de Deus, você sempre será violento. Talvez alguém diga: fulano é muito manso, mas pisa no pé dele e você vai ver se ele é manso. Xinga a mãe dele para ver se ele é manso. Só o Espírito Santo torna a gente manso. Se você for vazio do Espírito Santo, você nunca vai ser manso. Mas se você for
for cheio do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, aleluia, Ele vai te ensinar a se dominar. Você vai ser um homem temperado. Você vai ser um homem na medida. Você vai conseguir se controlar naquela hora difícil. Aprenda a se controlar com o Espírito Santo. Diga para você, não vou ser mais esta pessoa violenta. Você é um homem manso. Você é uma mulher mansa. E Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.